E passamos à implementação do atributo eixo underscore y. É o eixo dos y do sistema de coordenadas da câmara. É a componente do vetor vertical, ortogonal ao eixo dos z's, com comprimento 1. Antes de passar aqui ao Python, vamos olhar aqui para um desenho para ver como é que podemos determinar este vetor. Portanto, reparem, os dados dão-nos o z', que é o que nós já calculamos, e o v. Portanto, nesta situação, por exemplo, a câmara estaria a olhar para baixo, mas com a mesma vertical, com a vertical normal da câmara. Portanto, a câmara estaria na horizontal, mas a olhar para baixo. Não está inclinada nem para um lado nem para o outro, nem está na vertical. Está na sua posição normal, portanto, com a vertical normal, da vertical física, mas a olhar para baixo. E a questão é, primeiro, nós não obrigamos o utilizador a fornecer o vetor vertical logo ortogonal ao z, porque ele nem sabe, o utilizador da câmara nem sabe que nós precisamos de um sistema de coordenadas interno. Portanto, seria esquisito obrigá-lo a fazer contas para fornecer um vetor com características que ele não percebe sequer bem porque é que tem que fornecer um vetor com essas características. Portanto, deixamos o utilizador fornecer um vetor vertical v livremente, é a vertical da câmara. E agora nós internamente é que temos que construir um sistema de coordenadas ortogonal e, portanto, e ortonormado, e portanto queremos obter um y' que é, no fundo, a componente do vetor v, a verde, que é ortogonal ao z'. É isso que nós queremos. Queremos a componente do v ortogonal ao z'. Portanto, neste desenho, o v tem duas componentes, o y' e esta projeção, e nós queremos obter aquela. Como é que fazemos isso? Este vetor que está aqui a preto, projeção de v em z', é a projeção ortogonal do v em z'. É o que dá, a projeção ortogonal dá este vetor a preto. E, portanto, agora já conseguimos perceber, por esta construção geométrica, se ao vetor v subtrairmos esta projeção ortogonal, subtrair vetorialmente é andar no sentido contrário. Portanto, se a projeção anda para ali, nós vamos andar para ali. Se ao vetor v subtrairmos esta projeção ortogonal de v em z, vamos obter o y'. Mais uma referência aqui à fórmula da projeção ortogonal. Reparem, está aqui nos apontamentos teóricos, temos aqui um vetor u e estamos a calcular a projeção ortogonal do vetor v no vetor u. E, portanto, eu estou a usar naquele desenho a mesma notação, projeção de v em u. Okay? E qual é a fórmula? É o produto interno do com v a dividir pelo produto interno de v com v, do com u, e isto dá um número. Toda esta parte é um número, é um escalar, e depois multiplicamos o vetor u por este escalar. Okay? Qual é a observação que eu faço desde já no nosso caso? É que nós estamos a fazer a projeção segundo o z'. O z' tem norma unitária porque nós calculamos o versor. E, portanto, o denominador é 1. Porquê? Porque o que temos no denominador é o quadrado da norma. A norma é a raiz quadrada do produto interno do vetor com ele próprio. Portanto, o que temos no denominador é o quadrado da norma. Ora, se tem norma 1, 1 ao quadrado é 1. Portanto, no nosso caso, não precisamos de fazer a divisão pelo quadrado da norma, porque a norma é 1. Não precisamos de fazer esta divisão. Então, voltando ao PDF, vemos que o que está aqui é vertical interno eixo dos z's, que é o numerador do coeficiente da projeção ortogonal. Depois multiplicamos por menos 1, porque o que queremos é o simétrico da projeção ortogonal. Tudo isto é um escalar que multiplicamos pelo eixo dos z's. Okay? E com isto estamos a obter a projeção ortogonal. Toda esta parte é a projeção ortogonal, é o simétrico da projeção ortogonal do vetor vertical no eixo dos z's. E depois estamos a somá-lo ao vetor vertical, como ele tem o sinal menos, na verdade é subtrair, e obter o versor. E, portanto, é isto que temos que usar para obter... É isto que temos que usar, e eu vou passar então para o nosso programa. É isto que temos que usar para calcular o eixo dos y. Okay? Vou identar. E agora vou fazer, portanto, isto ficou um bocadinho grande, mas vou deixar estar assim. E agora vou definir então o atributo self.eixo
y igual a eixo y. Portanto, reparem, porque é que eu fiz isto? Porque se nós tivéssemos definido diretamente o eixo dos z's, tínhamos que usar nesta fórmula que usa o eixo dos z's, self eixo z, self eixo z, e portanto a fórmula ainda ficava mais comprida, esta linha ainda ficava mais comprida. Portanto, defini uma variável com o eixo do z e fico com um nome mais abreviado para este vetor, mas depois, obviamente, tenho que definir o atributo. Aqui no y fiz a mesma coisa, defini primeiro a variável e agora defini a seguir o atributo. E pronto, vou só Ctrl S, F5, executar, não há erros de sintaxe e, portanto, está implementado o atributo eixo_y.